Beleza, pessoal. E veja só, a ideia desse Hangout é mostrar para vocês uma coisa inicial do Web Service. Até porque a gente não dá para entrar a fundo, falar sobre o RESTful. Eu vou mostrar para vocês algo que vocês podem fazer com um framework chamado Slim Framework, que é esse cara aqui. Vocês podem acessar no site slimframework.com. Tem um repositório dele, Slim PHP Slim, que está no GitHub. Então é o seguinte, a gente vai utilizar esse framework nessa pequena estrutura que eu fiz aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento disso aqui e depois eu vou explicar para vocês o que é que acontece com cada ação dessa aqui. A princípio é o seguinte, eu estou ouvindo bastante aí o áudio de vocês. A princípio é o seguinte, eu utilizei a forma de pesquisa pelo nome. Tem que bloquear o áudio dos outros, tá? Que não estiver falando, tá? Vamos ver aqui. Não, esse aqui é o meu. Pronto, agora tá beleza. Veja só, eu vou pesquisar aqui por João. Ele retornou para mim do banco João. Como é que eu sei que João existe? Eu tenho uma tabela simples e João tá aqui, ó. Beleza? Então veja só. Aqui o campo é obrigatório. Eu vou colocar Pedro, vamos ver se Pedro existe. Pedro existe. Pronto, aqui é uma pesquisa pelo ID, só que eu estou usando o nome. O recomendado é que você use o ID. Como eu não estou usando um CRUD aqui, que a gente tem um retorno do ID do banco, eu não estou fazendo a pesquisa pelo ID, e sim pelo nome. Mas o recomendado é que faça pelo ID. Esse botão aqui de baixo, ele traz todos os clientes da base. Ele relaciona para a gente. Eu posso incluir um novo cliente. Vamos colocar o Kleber aqui. Registro inserido com sucesso. Vamos pesquisar. Ele retornou para mim. Eu vou excluir o Kleber agora. Excluído, vamos pesquisar e ver se... Beleza. Nenhum registro encontrado. Para alterar, eu fiz algo simples aqui. Existe uma Clara. Eu vou colocar Maria Clara. Pronto. Existe uma Clara, agora ela se torna Maria Clara. Pronto, eu vou mostrar para vocês da seguinte maneira. Aqui está toda a minha estrutura HTML. Pesquisar clientes, pesquisar todos os clientes, inserir o cliente, excluir o cliente. E aqui eu fiz um combo para ele montar todos os clientes para a gente fazer a alteração. Aqui tem o botão de atualizar. Pronto. O núcleo da coisa está aqui. Eu tenho o framework Slim, tá nessa estrutura de pastas aqui. O framework está aqui. Eu tenho um arquivo JavaScript que eu faço as requisições Ajax, a página HTML e o REST, que utiliza o framework em todos a estrutura que a gente faz as pesquisas e consome do banco de dados, que é o conceito em si de Web Service. Então veja só, a gente usa os protocolos HTTP, a gente usa o GET para obter um ID, um registro através de um ID, a gente usa o POST para criar, que foi aquele que eu incluí um novo cliente, a gente usa o PUT
para atualizar, e o delete, o próprio nome já diz que é deletar. Está usando esses 4 protocolos HTTP. Então veja bem, eu poderia utilizar um Doctrine, por exemplo, junto com o Slim Framework para fazer toda a abstração de banco de dados, mas eu preferi usar aqui para mostrar para vocês, fica mais transparente. Tá vendo a consulta aqui SQL? Eu tenho aqui uma função que faz a conexão com o banco, e aqui eu recebo o nome. Novamente eu falo, o recomendado é usar o ID, mas como lá não tem aquela estrutura de CRUD, eu estou usando o nome. Então a gente recebe o nome aqui via parâmetro get, ele faz a consulta banco e retorna para a gente um JSON com o nome que a gente definiu lá no esse nome aqui, por exemplo, Pedro. Ele usa o método get, ele passa via parâmetro aquele nome, ele faz toda a consulta, executa pra gente e retorna via JSON. Como é que é esse retorno via JSON? Eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou no Firefox. Então veja bem, eu pesquiso, ele faz uma consulta e retorna para mim um JSON. Lá eu defini cliente, e aqui ele traz para mim o nome e o resultado do banco. Beleza, esse é o get, você usa via ID, você faz uma consulta via ID. Já ao pesquisar todos os clientes, a gente retorna toda a base. A gente também utiliza o get e não passa parâmetros. Vocês podem perceber que aqui tem um parâmetro, eu utilizo aqui, e aqui eu faço um bind parent, é uma propriedade do statement. Então ele faz um select direto na base, como se fosse um asterisco from, só que o que eu quero nesse caso é o cliente. Nesse caso, ele usa aqui um fetch object, que ele vai trazer um único registro, e aqui é um fetch all, utilizando PDO, um fetch object. Aí ele retorna pra gente também o JSON. A gente pode ver aqui toda a lista de clientes, e dá o nome e o resultado do banco. O delete, que é o delete, uma coisa que eu não falei no início, você tem aqui um nome que você dá, basicamente é como se fosse uma função. Você pode criar uma função aqui dentro também, mas aqui é como você vai tratar isso na URL. Você poderia ter aqui produto, para trazer uma relação de produtos, por exemplo aqui, barra produtos, ele iria trazer todos os produtos. Se eu iria utilizar uma estrutura parecida com essa, só iria alterar o nome aqui para produtos, por exemplo. Você pode estar utilizando aqui também. Então, para ficar organizado, a gente cria esses nomes aqui. Ele vai ser passado na URL, vai ser passado aqui, ó. E lá você identifica, você sabe quem é. Para deletar, a gente passa o ID, nesse caso eu estou usando o nome. Como ele não vai retornar nada, vocês podem perceber que aqui não tem o fetch all nem o fetch object. Ele apenas executa essa query aqui, essa string, e lá no banco ele vai excluir o registro pra gente. Eu retornei um OK, porque eu estou usando lá o Bootstrap, o modal, então ele apaga o registro e retorna para mim, aí o modal aparece aqui para mim. Eu preciso de um retorno para que o modal apareça, então eu retorno aqui apenas um OK. Se vocês perceberem aqui,
excluir, eu passei Pedro, ele retorna o cliente ok, como eu defini aqui. Esse eu criei apenas para montar o combo, esse combo aqui na tela. Então quando eu insiro um registro, eu vou mostrar para você na requisição Ajax, que ele recarrega isso aqui com a nova informação. Eu vou inserir aqui o Jean, incluir o Jean, o combo já recarregou. Agora eu vou excluir ele. O combo recarregou, já não aparece mais aqui. Aí eu criei essa opção aqui só para ele trazer para mim a relação de clientes e montar o combo. Inserir um novo registro é bem parecido com o get, e você passa um parâmetro. Só que nesse caso aqui a gente usa o post. O post é para incluir, é o protocolo que foi convencionado para incluir um novo registro. E aqui normalmente de banco você faz o insert passando o nome. Como ele não retorna nada, é só para executar o insert. Eu novamente faço um JSON, retorno lá para minha tela HTML um ok. No atualizar cliente, como eu não estou usando uma grid, um CRUD, que tem lá uma relação de clientes um embaixo do outro, eu passei dois parâmetros aqui, que é da seguinte maneira: eu passo o ID do combo, eu informo o nome que eu quero alterar, e aqui eu tenho o ID, e o novo nome que eu quero alterar. Digamos que eu quero pegar Daniel Silva. Daniel Silva agora vai se chamar Jorge. Então eu estou passando lá para o put, que tem a função de atualizar, de fazer um update do banco. Eu estou passando Jorge, que é o nome, e estou passando o ID do combo. Ele vai atualizar para a gente e recarregar o combo. Então eu recebo de lá o nome que eu quero alterar, eu dou o set aqui com o novo nome. Quem eu quero alterar, o ID que ele vem de lá do combo. Como não tem retorno, novamente o retorno é ok. Então são esses protocolos que eu falei no início. O get, você pode passar sem nenhum parâmetro ou com parâmetro, para você alterar um campo específico, um valor. O delete, o post para inserir e o put para atualizar. Dessa maneira aqui, se você fizer uma estrutura para uma aplicação, uma base de dados, digamos que você tem lá uma aplicação, um banco, você colocou na nuvem, você monta toda a estrutura aqui de get, traz a relação de clientes, faz uma requisição via ID para trazer uma resposta, deleta, incluir e atualizar. Você pode consumir isso de qualquer aplicação, seja Android, iOS, qualquer uma. Certo? Como é que eu chamei esses métodos aqui? Eu utilizei o Ajax. Então, esse aqui é para montar o combo assim que abre a página. Então o que é que ele faz? Ele acessa o arquivo e diz lá quem é que você quer chamar o método get. Nesse caso aqui é o combo de clientes. Então eu estou usando o método HTTP protocolo get e eu estou chamando clientes. Então assim que eu abro a página, eu monto o combo para gente. Vou dar o Ctrl F5 e ele já foi executado aqui o combo de clientes pra gente. Assim que abre a página. O pesquisar cliente é esse que a gente informa o nome aqui. Ele executa o cliente passando o parâmetro. Também via get, porque a gente definiu aqui
delete, cliente e o nome. Nesse caso ele tem um retorno, ele retorna uma lista de clientes para a gente. Aqui a gente tem um retorno. No result ele passa o JSON pass string file para usar, transformar no JSON. E aqui eu pego o cliente, o nome do cliente que eu defini aqui. Se ele for diferente de falso, traz informação pra gente. Eu coloco o nome no modal, chamo o modal, ele aparece lá pra gente. Vamos pesquisar, ele retorna o nome aqui pra gente. Se não existir, ele retorna nenhum registro encontrado, que é esse caso aqui. Vamos botar um teste aqui, qualquer coisa. Nenhum registro encontrado. Isso aqui é um modal bootstrap bem tranquilo. Depois de 3 segundos ele desaparece. O pesquisar ele traz toda a relação de clientes. É bem similar a esse aqui, só que eu não estou passando nenhum parâmetro. Que aqui eu pego o valor do campo. Eu digitei lá, Jean, Jorge. Então aqui eu não preciso de nenhum valor. Ele apenas vai no banco, faz um select asterisco from, o nome, traz pra gente. Aqui ele faz um for each, concatena aqui nessa variável HTML que eu iniciei aqui vazia. Ele concatena e joga no modal pra gente. É bem parecido com o de cima, com exceção que aqui em cima eu não concateno, porque eu trago um único registro. Aqui eu preciso varrer o registro que retorna lá para mim do JSON. Ele retorna daquela maneira que eu mostrei para vocês. Pesquisar todos os clientes. Se eu não fizer o for each, eu não consigo mostrar toda a relação na tela. Ele traz assim pra gente o retorno do JSON. Novamente, nenhum registro. 3 segundos e desaparece. Inserir cliente. Ele usa o protocolo POST. Pega pra gente o valor que foi digitado. Passa para o REST PHP, chamando inserir cliente. Está aqui POST. Inserir cliente passando um parâmetro. Que aqui que é o nome. E aí o que é que eu fiz aqui nesse caso? Eu tenho um Ajax que envia o nome pra gente. E a aplicação aqui faz esse trabalho pra gente de inserir, retorna o OK, o modal diz lá registro inserido com sucesso. E lembra que eu falei que quando eu insiro eu atualizo o combo? Então aqui dentro, quando ele obteve um sucesso, ele chama o modal e aqui ele executa um outro Ajax que é para popular o combo. Aqui ele inseriu e aqui embaixo ele popula o combo, ele vai lá, faz um select na tabela e já traz um novo nome para gente. E popula esse combo aqui pra gente. Eu vou deixar aberto aqui para vocês verem ele piscar quando eu inserir uma nova informação. Vou botar aqui Camila. Inserir. Ele insere. E aqui ele atualizou pra gente. A Camila já até apareceu aqui, ó. Se eu excluir, ele vai fazer o mesmo procedimento. Ele vai lá, exclui, volta e atualiza o combo pra gente. Eu chamei um Ajax dentro de outro Ajax. Ali foi incluir, aqui estou usando o delete. Chamando aqui, passando o parâmetro. Ele aparece o modal, registro excluído com sucesso. E popula o combo pra gente, chamando outro Ajax aqui. Existem outras maneiras de fazer isso, sim. Essa foi a maneira que eu fiz. Vou mostrar pra vocês. Vou atualizar cliente.
Eu estou passando dois parâmetros, como eu falei para vocês aqui: o nome e o ID, o novo nome, e aqui é o ID do nome que você escolheu, que você quer alterar. Então eu escolho aqui quem eu quero alterar, e aqui eu informo o novo nome, e aqui ele pega o ID do cliente e o novo nome. Vai lá, atualize e popula novamente o combo pra gente com essa nova informação atualizada. Então basicamente é isso. Não se resume só a isso, como eu falei. O resto não se resume só a isso. Aqui eu mostrei para vocês uma maneira de vocês criarem uma estrutura e vocês, na sua aplicação, vocês acessariam através da URL, passando aqui o parâmetro que vocês gostariam de acessar. Poderia ser em qualquer aplicação. Ele estaria aqui para você. Um detalhe, eu não tratei aqui a parte de segurança. Não era o foco agora no momento. Por exemplo, aqui está aberto. Se alguém descobrir essa URL, ele vai acessar e trazer toda a informação da sua base de dados, que não é legal, não é interessante. Então a gente pode estar implementando segurança, colocando um token, colocando um socket para validar, e aí você informa na hora de fazer a requisição. Ele vai validar se aquele socket existe, se aquele token existe, não vai deixar, ou vai deixar acessar. Então no momento aqui eu não tratei a parte de segurança. Então a URL está aberta, qualquer pessoa pode acessar, mas o foco no momento era mostrar para vocês a estrutura que a gente pode estar criando, e qualquer pessoa, qualquer aplicação no caso, poderia estar consumindo esse web service aqui. É uma simples, traz para você de maneira de JSON aqui pra gente. O pessoal que gosta de usar code, de fazer de outra maneira aí, mas funciona também. Espero que tenha passado para vocês aí de maneira legal, vocês possam ter entendido. Se quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Aqui a gente pode ver os métodos que está usando: post, get, delete, get. Se a gente for atualizar aqui, ele vai usar o put para fazer a atualização, e aqui ele monta um combo novamente. Bom, o que eu queria mostrar para vocês era isso, a respeito a esse web service usando o Slim Framework. A gente tem toda uma abstração aí que ajuda a gente. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Cara, deu sim. Eu vi que realmente não é tão complicado quanto eu achava. Agora, logicamente que, como é o início, eu tenho assim a impressão, não sei o que os colegas dizem aí, a Camila, o Patrick, o Celso, isso na verdade é o início de alguns outros hangouts, porque acho que por enquanto agora foi só assim um leite bem básico, né? E aí depois o caldo começa a engrossar. Eu tive essa impressão, até pelo tamanho da minha necessidade, né, que é um pouco diferente, a gente vai ter que entender outras coisas, mas gostei muito porque já abriu mais o horizonte, que na verdade eu estava totalmente cego nesse assunto. Uhum. Eu concordo, viu? Obrigado, viu, José? Valeu mesmo. Beleza, beleza. Eu vou disponibilizar esse código aqui lá no Drive.
E vocês podem estar amadurecendo, podem estar sugerindo melhorias também. E a gente vai amadurecendo aí, vai crescendo juntos. Eu acho que isso é mais legal. Ô José, você já usou isso com o XDK, cara? Olha, o que foi que eu fiz com o XDK? Eu fiz uma aplicação para um cliente meu e eu ainda não tinha conhecimento dessa estrutura do Slim Framework. Então o que foi que eu fiz? Eu montei um arquivo que ele faz consulta PHP e esse arquivo ele dá um retorno para mim e eu mostro isso na tela do cliente para mim. Eu criei uma div lá e o retorno eu jogo na div. A ideia é a mesma, só que eu não tenho tudo estruturado aqui, tudo bonitinho, entendeu? Dessa maneira. Mas eu utilizei uma requisição Ajax também. Ele vai lá, executa no servidor. Eu deixei na nuvem isso. Ele acessa a base de dados do cliente, tem um arquivo de conexão e ele dá um retorno. Eu tenho uma aplicação do Intel XDK que faz isso. Mas é bem similar. O arquivo que eu uso no Intel XDK para fazer a requisição, eu poderia mudar lá e dizer aqui, ó, use esse arquivo e traga o retorno para mim. Então a ideia é a mesma, só que aqui estou na estrutura, tudo organizado, entendeu? Você pode usar os protocolos, colocar autenticação, segurança para manter uma coisa mais legal, mais consolidada e proteger os seus dados também é importante. Mas o resultado é a mesma coisa. Eu tenho isso no Intel XDK e funcionou legal, tranquilo. Não, legal, cara. Valeu. Se eu tiver dúvida, eu te chamo no particular aí e te pergunto. Valeu, brother. Beleza, Valeu. tranquilo. Valeu aí, pessoal. Um abraço, pessoal. Boa noite pra todo mundo, então. Valeu, pessoal. Boa noite, um abraço. Boa noite, um abraço para todos. Valeu. Aí, Josué, Oi. sucesso da Bahia. Sucesso da Bahia. Parabéns, show de bola, hein? Valeu, obrigado, Camila. Estamos aí juntos.